Que bom te ver por aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que existe algo na sua vida que se repete. Padrões emocionais, decisões, relações, comportamentos. E mesmo entendendo isso racionalmente, você não consegue mudar. Isso não é por falta de motivação, nem por pensamento positivo. E nem é sobre isso que eu vou estar falando aqui. Eu vou falar de maturidade emocional, funcionamento da mente, e por que tantos adultos vivem hoje com uma mente que nunca amadureceu. E aqui eu quero que você entenda que não é autoajuda, é consciência aplicada. A maioria das pessoas acreditam que estão vivendo problemas externos, mas, na verdade, estão vivendo reações internas não amadurecidas. E a gente precisa entender muito bem o nosso funcionamento para entender isso. Adultos reagindo como crianças é o que está acontecendo. Por quê? Porque estão evitando o confronto, fogem da responsabilidade, buscam aprovação, procrastinam, culpam o outro, o sistema, o passado, querem recompensas imediatas. Por que isso acontece? Isso não acontece porque a pessoa é fraca, acontece porque a mente dela não foi treinada da forma correta. Ela foi treinada para reagir dessa forma. Tá? Existe uma base neuropsicológica por detrás disso. O cérebro aprende por repetição e associação emocional. Aquilo que foi aprendido cedo sobre forte carga emocional vira padrão automático. Daniel Siegel, ele fala que a neurociência já mostrou que quando não há integração entre emoção e razão, a pessoa ela cresce biologicamente, mas o que acontece? Ela não amadurece emocionalmente, e aí que está a questão. A gente precisa entender que existe um erro comum. Existe um discurso perigoso hoje que romantiza a criança ferida. Como se viver a partir dela fosse sensibilidade ou espiritualidade. Mas preste atenção, não é. Criança ferida não governa, não sustenta, não cria estabilidade. O que ela quer? Ela precisa ser acolhida. Ela não pode dirigir a vida. Quando a criança interna está no comando, o adulto se sente perdido, ansioso, cansado, confuso. Quando a criança interna está sob o comando, a nossa vida vira um caos. Tá? E por que a saúde mental está em colapso? E aqui eu quero conectar tudo. Uma mente infantilizada não tolera a frustração, não suporta processos, não lida com limites. E a vida adulta é feita exatamente disso, entende? Só que aí existe um ciclo repetitivo que acontece na vida das pessoas justamente porque elas estão neste quadro. A mente reage, a emoção domina, o comportamento é impulsivo, existe culpa e autocrítica. Aí isso gera ansiedade, mais imaturidade. Não é coincidência que a ansiedade, a depressão, o esgotamento mental estejam explodindo nessa geração que a gente está vivendo, tá? Só que existe uma verdade que liberta. E aqui tem a virada de chave. A mente, ela não é sua inimiga, mas entenda, ela também não é a sua aliada. Ela foi programada. E tudo que está acontecendo na sua vida hoje é justamente por conta desta programação. Tá? Você foi programado e pode ser reprogramado. Só que até que você faça isso, adivinha, as coisas não mudam. Não é força de vontade que vai reprogramar sua mente. Não é rezar mais, não é pensar positivo. Muito pelo contrário. É consciência, método e prática. Sem aprender como a mente funciona, você vive sob o governo dela. Entenda isso. Mas eu acho que a gente precisa entender que existe uma saída para isso e a gente precisa estar disposto a fazer o que precisa ser feito para isso. Foi exatamente por observar isso em mim e em centenas de pessoas que eu atendi, que eu convivo, né, que eu criei um método de reprogramação consciente da mente. Esse método se chama Reset.
O Reset, ele não é uma terapia tradicional, apesar de ter todo o embasamento terapêutico, de espiritualidade, de ciência, mas não é espiritualidade dissociada da realidade. É um processo de amadurecimento emocional e mental. Tá? Ele vai te trazer consciência, vai te proporcionar reprogramação, responsabilidade emocional, saída do piloto automático. Tudo isso você conquista através de um processo estruturado. Tá? Se você sente que já entendeu demais, já leu demais, já fez curso demais, mas continua repetindo os padrões, adivinha? Talvez esteja faltando justamente isso. Não é que falta informação, mas um processo estruturado de reprogramação. E eu quero te deixar aqui embaixo um link, se isso tudo está fazendo sentido para você, para que você aprenda como que você pode reprogramar o seu cérebro. Aqui você vai encontrar o passo a passo, quais são as técnicas que você pode usar sobre isso. É uma mentoria que é dirigida, guiada, é pegar na tua mão e te guiar por um caminho em que você, passo a passo, vai compreender como a sua mente funciona, entender quais são os gaps, os gatilhos, reprogramar a mente, e a consequência disso é viver uma vida muito mais leve, com muito mais sentido e propósito. Tá? Aqui abaixo você vai encontrar o próximo passo, se fizer sentido para você. O reset não é para quem quer conforto, preste atenção nisso. É para quem está pronto para amadurecer e governar a própria vida. Se isso fez sentido para você, clica no link abaixo e entenda um pouquinho mais como que essa mentoria funciona.